A verdade de cada um. Mãe, o meu amigo vem brincar aqui em casa hoje comigo. Você sabe aquela empolgação de criança? Mãe, meu amigo vem brincar aqui em casa hoje comigo. Ô mãe, ele tá pra chegar, mãe. Na verdade, aquele aviso assim dos últimos minutos já havia acontecido durante uma semana inteira. Meu filho estava muito empolgado para receber aquele amiguinho dele em casa. Meu nome é Maria, sabe, Paulinho? E hoje eu quero contar para você o que aconteceu aquele dia na minha casa que eu não vou esquecer nunca mais. Era uma manhã, não estava assim de sol não, estava aquele dia lusco-fusco, nublada. E meu filho Gabriel, animadíssimo, mãe! Daqui a pouquinho o Marcelo chega para brincar aqui em casa comigo, mãe! Como eu disse, era um aviso que já vinha de dias. Os dois, ele e o Marcelo, o Gabriel, meu filho, e o Marcelo, já eram mesmo inseparáveis. E como não havia irmão, nem na vida do meu filho e nem da vida do Marcelo, eles se escolheram, a amizade deles era especial. Gabriel correu pela casa, arrumando e distribuindo brinquedos e preparando tudo para receber o Marcelo. Ele sempre foi um menino cheio de energia, alegria, e eu amava ver como meu filho se divertia com as suas brincadeiras e especialmente com o Marcelo. Eu sabia que eles passariam horas e horas brincando, rindo juntos, de vez em quando. Como toda criança, tem um quiproquozinho, mas coisa muito rápida. Quando o Marcelo chegou, que tocou a campainha, eu fui receber, lógico, adivinha, acompanhado do Gabriel, com muitos sorrisos no rosto. Abri o portão e o vi se despedindo de alguém em um carro branco. O convidei para entrar e disse que Gabriel estava ansiosíssimo esperando por ele. Ali já se abraçaram. Chamei o Gabriel para que tomassem pelo menos um suco na recepção do amigo, mas nem deu tempo. Os meninos estavam já em plena ação. Brincadeiras de criança. Primeiro aquela correria, depois aquele jogo com as espadas e a bola, videogame já tinha chegado, entendeu como é que é? E fazendo planos já para as próximas brincadeiras. O som das gargalhadas deles enchendo a casa, uma alegria que eu sempre desejei ter no meu lar. Mas depois de algumas horas de diversão intensa, decidi levar alguns biscoitos e novamente sucos para os dois. Fui até a sala e vi os dois concentrados agora no jogo, no tal do videogame. E eu observei por um instante, pensativa como eu estava, como era bom ver o meu filho tão feliz. Eles estavam tão entretidos, envolvidos, que nem perceberam a minha presença até que eu chamei. Meninos, olha o lanche. Gabriel olhou para mim com um sorriso imenso. Ô mãe, obrigado mãe. Você é a melhor mãe. E o Marcelo também agradeceu, enquanto eles se serviam de lanche. Fiquei feliz ao ver como eles eram educados e gratos. Após o lanche, eles decidiram brincar lá fora no quintal. Aliás, era outra coisa gostosa que havia em casa. O quintal. Estava um dia, agora melhorou um pouquinho, sabe? Tava lusco-fusco, mas o sol empurrou uma nuvem para a esquerda, outra para a direita e colocou um pouquinho da cabeça para fora. Um dia perfeito para brincar e se divertir ao ar livre. E eu os observei da janela enquanto eles jogavam bola e faziam pequenas corridas. Era assim que eu imaginava a infância para o meu filho, cheia de amigos, risadas e liberdade. E o tempo correu, passou. Gabriel veio triste me dizer que o pai do Marcelo havia ligado, avisando Marcelo que viria buscá-lo em instantes. Então, eu falei que ele não ficasse triste, porque eles ainda teriam muitas outras oportunidades para brincarem juntos. Calma, filho. O dia só está terminando, mas muitos outros irão. Quando eu ouvi a campainha anunciando a chegada do pai do Marcelo. Eu estava na sala arrumando algumas coisas. Ele tocou a campainha
E eu fui abrir a porta sem pensar muito. Mas quando eu vi quem estava ali na minha frente... Sabe quando você abre a porta assim, de uma maneira tão natural, sem estar preparada? Mas quando eu vi quem estava ali na minha frente, o meu coração deu um solavanco e parece ter parado por um momento. Eu o reconheci. Aliás, eu o reconheceria em qualquer lugar do mundo. Jorge? Jorge, é você? Eu perguntei incrédula. Maria? Ele respondeu com uma expressão de surpresa em seu rosto. Aquela situação me pegou desprevenida. Mas afinal de contas, você me pergunta quem é o Jorge. Hein, Maria? E por que você ficou tão surpresa assim? E ele parece também ter ficado estupefato. Jorge era meu... Ele foi o meu amor, ele é um ex-namorado de anos passados. Nós tínhamos nos separado porque os nossos pais não aceitavam o nosso relacionamento na época. Éramos muito jovens, inexperientes. Quanto eu sofri por ele. Quanto ele deve ter sofrido por mim. Mas éramos tão moços ainda. Lembro-me claramente de como os nossos encontros eram cheios de promessas e sonhos sobre um futuro, até que tudo desmoronou por pressão das famílias. A minha, a dele, sei lá. Qual foi a mais influente? Ambas foram. Fiquei parada ali por alguns instantes, sem saber o que eu falaria. A última vez que tínhamos visto um ao outro, olha, já passava de uma década. Tinha mais de 10 anos. Jorge parecia ter mudado bastante. Lógico, mais maduro. O mesmo olhar gentil que me fez lembrar dos velhos tempos. Eu precisava dizer alguma coisa. Jorge, como você está? Eu perguntei finalmente, tentando quebrar o gelo. Tô bem, Maria. E você? Ele respondeu com um sorriso tímido. Foi nesse momento que meu filho apareceu atrás de mim na porta. Gabriel olhou entre nós dois com curiosidade. Só conhece, mãe? É o pai do Marcelo. É o pai do Marcelo, filho. Eu respondi rapidamente, mas não consegui evitar que uma sensação estranha pairasse no ar entre nós três. Jorge se abaixou, cumprimentou o Gabriel. Ô, garotão, e aí? Você deve ser o Gabriel, né? Seu amigo não para de falar de você, Gabriel. E aí, seu amigo é divertido também? Gabriel sorriu timidamente enquanto eu tentava processar tudo isso na minha cabeça. Não é assim que você espera encontrar um amor da sua adolescência, um amor da sua juventude, um amor dos 16, 17, dos 18. Amores assim, muita gente haverá de concordar comigo. Amores assim são inesquecíveis. Sim ou não? Era um misto de nostalgia e confusão que tomava conta de mim enquanto eu tentava manter as coisas normais para os meninos. Marcelo, e aí, tá pronto? Podemos ir? Jorge perguntou para o garoto, que respondeu sim e fez com a cabeça.
Ele só precisava pegar a mochila que trouxe. Eu respondi enquanto gesticulava para o Gabriel mostrar onde a mochila do amigo estava. Enquanto o Gabriel foi buscar as coisas do amigo no quarto, eu fiquei ali sozinha com o Jorge por alguns instantes. O silêncio era desconfortável, mas ao mesmo tempo havia uma sensação familiar no ar. E aí, como é que você tem passado, Jorge? Eu perguntei novamente. Sabe quando você não sabe o que falar? Bem, Maria, trabalhando bastante. Bom, ele respondeu com um sorriso, meio nervoso. E você? Igual a você, cuidando de filho, cuidando do Gabriel. Eu falei com um sorriso orgulhoso. A conversa fluiu lentamente entre nós, enquanto pelas nossas cabeças, pelos nossos pensamentos passavam os velhos tempos feito filme. As nossas aventuras adolescentes, nosso tempo de colégio, nossas esperanças de um futuro que acabaram sendo interrompidas pela falta de apoio dos nossos pais. Gabriel voltou logo depois com o Marcelo ao lado dele. O clima descontraído voltou quando os meninos começaram a conversar animadamente sobre as brincadeiras do dia. Jorge pareceu relaxar um pouco mais ao ver como seu filho estava feliz. Antes que percebêssemos, era a hora da despedida. Jorge se despediu do Gabriel com um aperto de mão firme. E aí, garotão? Foi ótimo conhecer você, viu? Meu filho fala muito de você. Gabriel sorriu. E eu fiz ele dizer, fala obrigado por ter trazido o Marcelo. Obrigado por ter trazido o Marcelo. Assim que o Marcelo saiu pela porta, junto com o pai, eu senti uma mistura estranha de saudade daquela época em que Jorge e eu éramos inseparáveis também. Caramba, essa eu não esperava. Mas quem que espera? Essa eu não esperava. Mas quem é que espera? Mas agora éramos apenas duas pessoas que seguiram caminhos diferentes. Depois disso tudo aconteceu, eu não consegui parar de pensar o Jorge durante aquele restante de dia. Havia algo, sei lá, nostálgico na forma de como nós nos olhamos. Era como se estivéssemos revisitando partes esquecidas de uma vida vivida a dois. Foi tão pouco e foi tanto ao mesmo tempo. No sábado seguinte, eu ainda estava refletindo, passou uma semana, eu ainda estava refletindo sobre o encontro inesperado da semana passada. As lembranças do olhar do Jorge, das conversas que nós tivemos, me deixou um tanto também ou quanto nostálgica, mas também cheia de perguntas sem respostas. O que seria dele se ele tivesse ficado comigo? E se eu tivesse ficado com ele? O que seria de mim? Como ele tocou em frente, bom, eu segui a minha vida. E como a gente se reencontra assim do nada? Foi de propósito? Foi alguma armação, alguma brincadeira do próprio destino? Enquanto preparava o café da manhã para o Gabriel, meu filho, eu não pude deixar de pensar em Jorge. A vida tinha sido um pouco complicada para mim, desde a separação do pai do Gabriel. Sim, vocês já perceberam que eu sou separada. O pai do Gabriel, ele não queria ser pai e acabou me abandonando no momento mais difícil da minha vida. Eu me vi sozinha, esperando um bebê e lidando com o peso da responsabilidade. Foi um período para mim dificílimo, desafiador, mas o Gabriel, ao nascer, ele se tornou a luz da minha vida. O meu filho, ele era tudo para mim. Então, naquela manhã, era sábado, enquanto eu servia o café, Gabriel entrou na cozinha com uma energia contagiante.
Ô mãe, o Marcelo me telefonou. Ele vai vir aqui em casa brincar de novo hoje comigo. Pode, mãe? Pode, mãe? Sabe como é que é criança? Ele fez a pergunta 3 vezes assim, rapidinho. Pode, mãe? Pode. Pode, mas você vai tomar café. Eu não sei, eu senti uma felicidade. Parecia que era eu que ia brincar. Ai, a vida. A vida. Eu fiquei feliz. Claro que pode, ele é seu melhor amigo. Depois do café da manhã, decidi preparar algumas coisas para a visita do Marcelo, tá? Entendam aí, a visita do Marcelo, o amigo. Enquanto eu organizava os brinquedos na sala, meu pensamento ainda vagava em direção ao Jorge. O que teria acontecido com ele? Eu precisava saber um pouco mais. Por volta da hora marcada para a visita, a campainha tocou novamente. Ai, meu Deus do céu. Meu coração disparou ao perceber que talvez fosse o Jorge de novo. Com um misto de ansiedade e expectativa, eu fui correndo atender a porta e abri. E, para minha surpresa e alegria, era o Jorge. Segurando pela mão, o Marcelo. Oi, Maria. Ô, Gabriel. Jorge falou com seu jeito bonachão de ser. Oi, respondeu Gabriel animado enquanto corria para cumprimentar o amigo. A atmosfera estava leve e descontraída. Jorge parecia relaxado e feliz por ver os meninos juntos novamente. Eu trouxe alguns jogos novos para vocês brincarem no videogame, ele disse enquanto colocava a sacola no chão. Enquanto os meninos se afastavam para explorar os novos jogos, fiquei de novo sozinha com o Jorge. O silêncio entre nós agora era mais confortável do que fora a semana passada. Havia uma conexão renovada que parecia atravessar os anos. E de novo eu fiz aquela pergunta. E aí, como é que você... Eu sou ruim de papo! Como é que você tá realmente? O Jorge hesitou por um momento antes de responder. Só que desta vez, a minha pergunta, terceira vez que eu fazia a mesma. Tudo bem que foi no prazo de uma semana, mas foi a mesma pergunta. Só que desta vez, a resposta do Jorge veio diferente. Ô, Maria, ser sincero com você. Na verdade, eu tenho enfrentado algumas dificuldades. Não sei se você sabe. Fiquei viúvo. Não, eu não sabia. A minha mulher faleceu já tem um tempo. Ele olhou para baixo por um instante antes de continuar. Foi muito difícil para mim. E para o Marcelo, meu filho. Foi uma barra. Eu senti o meu coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Eu sabia que a vida poderia ser cruel às vezes. Mas ouvir sobre a perda dele me fez sentir uma empatia profunda. Sinto muito por isso. Eu respondi, sinceramente, eu não posso imaginar o que você passou. Obrigado, ele disse suavemente. Mas eu tô tentando seguir em frente por causa do Marcelo. A conversa tomou um rumo inesperado e profundo, enquanto compartilhávamos nossas experiências dolorosas. Eu contei para ele. Bom, entra. Vem tomar um cafezinho. Tá fresco ainda. Acabei de coar. Quem diria? Você agora é uma dona de casa. Pois é. Mas sabe, contei para ele então a respeito do abandono do pai do Gabriel. E como foi difícil também lutar sozinha para criar o meu filho. Virei mãe solo.
Falei sobre as dificuldades emocionais, as dificuldades financeiras que eu tive que enfrentar durante a gravidez e como isso havia me moldado e me preparado para eu ser quem eu era agora. É incrível como a vida pode nos levar por caminhos tão diferentes. O Jorge comentou pensativo. Mas também é surpreendente como podemos nos encontrar novamente, né, Maria? Os meninos estavam ocupados em sua própria aventura, lá na sala ao lado das risadas, de videogames, de jogos. E eu até sorria ouvindo-os brincar e me fez perceber como as crianças têm essa habilidade única de transformar qualquer situação numa situação de diversão pura. E depois de algum tempo conversando sobre nossas vidas, eu percebi que havia algo especial entre nós. Uma conexão renovada que parecia se aprofundar à medida que compartilhávamos nossas histórias de dor e superação. A tarde passou rapidamente entre risadas das crianças e conversas entre nós dois. Mais tarde, sim, porque ele foi ficando. Do cafezinho nós fomos emendando um papo no outro. Quer saber de uma coisa? De sábado eu não cozinho, mas tem um lugar aqui perto que faz uma carne assada deliciosa. Eu já vou preparar o arroz. Não se preocupe. Eu faço rapidamente o arroz e uma farofinha e a gente vai pedir essa carne. Você vai almoçar aqui comigo hoje. Não se preocupa, Maria. Maria, eu não quero te dar trabalho. Você nunca me deu trabalho, Jorge. É rápido. E a carne não sou eu que vou fazer, já está até pronta. Eu telefonei, fiz o arroz, preparei a farofa, saladinha de tomate. Ficou para o almoço. Eu tinha gelatina que eu havia feito com frutas. Aqueles pedaços de abacaxi, eu gosto de colocar no meio da gelatina. Meu filho amava. E o Marcelo, filho dele, também. Só eu não sabia que o Jorge gostava e como ele gostava. A gente foi ficando. E papo, e conversa. E muita história. Quando já estava anoitecendo, os meninos vieram ao nosso encontro com caras de quem queria algo. Gabriel me perguntou se Marcelo e Jorge queriam comer uma pizza. Já devia ser umas 6:30. Já tinha escurecido. Vão comer uma pizza? As crianças na hora... Oba! Já ergueram a mão. E eu entrei na brincadeira. Oba! Eu entrei na brincadeira. Oba, também quero. Jorge olhou para mim e eu dei um sorriso como se dissesse por mim, estava tudo bem. Então, fomos a uma pizzaria que não ficava distante dali. E foi tão gostoso. Foi tudo tão gostoso com os dois meninos. Você gosta de cozinhar, Maria? Eu amo, mas você viu que de sábado só o arroz e a farofa, que aliás estava muito gostoso. Naquele momento simples, aquela pizza e após ela, voltamos para casa. Ele, por uma questão de educação, não queria mais entrar. Mas eu falei de um filme que eu queria ver com as crianças e com ele. Era um filme daqueles animados, sabe? Aí teve pipoca. As risadas ecoavam pela sala enquanto assistimos ao filme juntos. Foi uma noite mágica e cheia de alegria e descontração. No fundo do meu coração, lá bem no fundo, eu sentia que algo estava mudando entre mim e o Jorge. Ou não tinha mudado nada. Talvez fosse, sei lá. Ao final da noite, quando os meninos já estavam sonolentos, após tantas emoções divertidas, Jorge se despediu. O Marcelão já está dormindo. Tô dormindo não, pai.
Tá sim. Eu vi você pescando já umas 3, 4 vezes. Obrigado, viu, Maria, pela noite maravilhosa, pela tua companhia. Ô, Jorge, foi ótimo ter você aqui. E quando ele ficou de pé, que eu apertei a mão dele, nossos olhos se encontraram. E eu senti uma onda de calor percorrer o meu corpo. Nos dias que seguiram, continuamos nos vendo frequentemente. Cada visita se tornava mais especial do que a anterior. As crianças estavam se tornando verdadeiros irmãos na amizade deles. E isso me deixava extremamente feliz. Certa tarde, decidimos levar os meninos ao parque para brincar ao ar livre. Enquanto eles corriam pelo gramado verdejante, fazendo novas amizades e explorando cada canto do lugar, eu e o Jorge encontramos um banco à sombra onde pudemos conversar. Você lembra daquela música? Qual, Maria? Descansar à sombra de uma árvore, ouvindo os pássaros cantar, lara, lara. Lembro, Maria, o comecinho dessa música que é interessante. Comecinho? Deixa de ser boba e vem comigo. Existe um mundo novo e eu quero te mostrar. Eu adoro essa música. Ela marcou a nossa época. Deixa de ser boba, Maria. E vem comigo. Eu senti meu coração acelerar enquanto eu olhava nos olhos dele. O que você quer dizer? Eu sinto que temos um mundo novo para descobrir. E temos alguns anos de atraso. É o que eu sinto. As palavras ressoaram dentro de mim. Eu nunca havia considerado essa possibilidade antes. E de repente nós nos entregamos num beijo, à sombra de uma árvore e naquele parque. Ali, começávamos a formar uma nova família. E conforme os dias se passaram, após aquele dia no parque, nossa relação foi se solidificando cada vez mais. Começamos a sair juntos, em encontros, enquanto as crianças brincavam juntos frequentemente. Um dia marcante chegou quando decidimos fazer uma pequena viagem num fim de semana. Fomos juntos à praia. Uma experiência nova, tanto para mim quanto para o Jorge e os meninos. Além das risadas à beira-mar e em meio à diversão da praia, o coração disparou quando ele disse: Maria, eu quero te fazer uma pergunta importante. Pergunta? Sim. Ele segurou minhas mãos na dele. Uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para você naquele nosso momento, lá na nossa adolescência, quando eu tinha 17, você 16, e eu sonhei um dia fazer essa pergunta para você. Mas não pude naquela época. Hoje eu posso. Você quer se casar comigo? Você quer passar o resto da minha vida tendo-me ao seu lado? Você quer criar os nossos filhos juntos? Fiquei sem palavras. Mas eu não precisava delas. Elas eram tão simples. Foi sim, sim, sim. Sim.
Eu aceito, Jorge. Eu sempre quis isso. A felicidade tomou conta dos nossos corações naquele instante mágico. Não apenas estávamos dando um passo importante em nossa relação, como estávamos unindo nossas famílias em algo que fosse lindo e duradouro. Quando voltamos da viagem da praia, semana seguinte, foi a hora de contar para os meninos sobre o nosso compromisso. Fizemos isso durante um jantar especial em casa. Gabriel olhou surpreso quando dissemos: meninos, temos algumas novidades emocionantes. O quê? Perguntou Marcelo curioso enquanto saboreava o que estava comendo. Jorge, disse eu, pediu a minha mão em casamento. Como é que é? A mão? É, a mão, o braço, a cabeça, as pernas, a barriga, o peito onde tem o coração, eu inteira. E eu aceitei. Fizemos algo diferente. Nossos filhos, cada um entrou com uma aliança. O Marcelo trouxe a minha. O Gabriel levou a dele. Foi um casamento lindo, simples, mas muito bonito. E nós estamos juntos. E nesse dia que nós comemoramos 15 anos de felicidade, de casamento, eu gostaria muito de ser atendida com você. Nossos meninos continuam sendo meninos, apesar dos 23 anos cada um. Por incrível que pareça, a mesma idade. Lógico, somos uma família feliz, apaixonada, que tem de vez em quando alguma pequena rusguinha que faz parte da vida de todo mundo. Mas não pode haver família mais feliz. Reencontrei o Jorge, agora sim com precisão, 12 anos e 5 meses depois da última vez que eu tinha visto. E nesse período tanta coisa aconteceu, tanta coisa se passou. Mas apenas moldou-me e também o moldou, para que um completasse o outro, feito feijão com arroz, que continua sendo o nosso prato predileto.